Naquela Juiz de Fora do meio do século passado, os ônibus só se popularizariam mais tarde e os carros eram ainda pouco acessíveis. Na época, o bonde passava por vários bairros: Mariano Procópio, Santa Teresa e até São Mateus. O bonde tinha o poste com uma fita branca, né? E a gente ficava, vamos dizer, as mulheres, os idosos ficavam ali e pegavam o bonde. Já a rapaziada, com o meu tempo, o importante era pegar o bonde andando. Tanto que, não sei se não é do seu tempo, quando uma pessoa falava a tolice, tudo, aqui está pegando um bonde andando, ele não sabe. E tinha uma máquina e tinha um relógio um relógio que marcava o número de passagens. E o cobrador recebia e e de espaço em espaço tinha o fiscal que anotava o número de passageiros existentes, né? Após a inauguração da Estrada de Rodagem União e Indústria em 1861, a Praça Doutor João Penido passou a receber trens de boa parte do Brasil. Muitos que veem a Praça da Estação hoje não imaginam sua movimentação de viajantes, os muitos hotéis e os trens que por ali passavam até meados de 1960. Ela integra aquilo que se chama, que os gregos chamavam de ágora, ou seja, que os romanos chamavam de fórum, ou seja, que é o coração da cidade. Eu que acompanho isso há muitos anos, pelo menos desde os anos 60, em que ainda havia trens circulando por aqui, a Praça da Estação era um ponto de grande movimento social. Então essa Praça da Estação digamos, faz parte dessa espinha dorsal da cidade. Eu lembro da Leopoldina, mas da Central do Brasil eu não lembro. Eu sei que tinha carros especiais de passageiro e tinha trem de carga. Muitas vezes eles punham, era assim, eles punham próximo das máquinas a vapor, né? A chamada Maria Fumaça. Eles punham os vagões de passageiro mais próximo da máquina. E lá para trás eles punham trem de carga, vagão de carga. No meu tempo, quando eu vim para cá, não tinha estrada nem de terra para movimentar carro nem ônibus. Para Juiz de Fora não tinha. O único meio era a estrada de ferro. Ali há prédios, inclusive, importantíssimos, de estilo, viu? Que eram hotéis, e aquilo tudo podia ser revitalizado. Eu acho que a importância de conservar os prédios, veja bem, que aliás não é uma exclusividade daqui, é justamente você mostrar as várias etapas, os estilos que existiram e o que isso tinha a ver com a vida daquele momento. Algo tão cotidiano como a educação também teve suas mudanças. A primeira escola de Juiz de Fora foi fundada em 1860, chamada Cônego Rosim. Desde então, muitas escolas foram fundadas e velhos costumes e tradições no ensino foram deixados para trás. A gente toda manhã ou cantava o hino nacional, ou cantava Viva a Princesa de Minas, viva a bela Juiz de Fora, que caminha na vanguarda, e por aí afora, né? E tinha a Dona Chiquinha, que ficava assistindo os cantos, e ela tinha uma régua na mão. Então, quem não cantava, quando passava, ela batia na cabeça. Não era como hoje, em que cada professor dá uma matéria. A professora, ela dava todas as matérias que eu era. Não era matemática, era aritmética, né? Geografia, história do Brasil, né? O ensino era maravilhoso. Agora, as professoras eram muito rígidas.
muito rígidas. Então, agora a gente aprendia, porque a gente levava puxão de orelha. Lógico que não era todo mundo, não, aqueles mais levadinhos, né? A professora tinha liberdade de colocar no milho, punha de joelho no milho. O grupo escolar só tinha de primeira a quarta. Dali a criança tinha que sair e fazer um exame chamado exame de admissão. Esse exame, a criança era submetida a esse exame para ir para outra escola de 5ª a 8ª. Tinha universidade? Tinha. Mas poucas pessoas tinham aquisição econômica para poder ir para a universidade. Marise se lembra dos passeios que fazia com a escola na época de infância. O Morro do Cristo era um dos principais destinos. A gente subia pelo Morro da Glória. Levava para fazer piquenique mesmo. A gente ficava o dia inteiro lá fazendo piquenique lá, era muito bom. Eu estava no colégio, ainda estava no colégio. E a gente, antigamente, a gente levava parecia uma pasta, né? Uma pasta, a gente levava no colégio a pasta. Aí o pessoal botava, naquela época tinha Guaraná, né? Mas era Guaraná em merenda e a gente subia. E era estreitinho assim, a professora com as crianças. Subindo aquele morro lá. Quando nós chegamos lá, porque a gente ia batendo nas pernas, né? Chegava lá, não tinha mais nada. De bebida vinha pingando no caminho. Também foi um passeio, sabe? Interessante. Então, mas geralmente a maior parte a gente ia mesmo lá pelo Morro da Glória. Entendeu? Daquele lá. Aí ficava lá, tinha gangorra. Tinha futebol, jogava, levava bola. Ou no museu, a gente ia também no museu. O museu era todo aberto, não tinha, estava fechado nem nada. Tinha um bicho, tinha pedalinho, tinha até, acho que peixe lá também tinha, se não me engano. Tinha macaco, tinha um monte de bicho assim. Nos esportes, Juiz de Fora já recebeu muitas competições importantes e naquela época o futebol já era um esporte de destaque. Mas a relação dos times com os jogadores e os campos de futebol eram um pouco diferentes do que vemos hoje. Nós tínhamos aqui em Juiz de Fora, na época que eu alcancei, já havia 3 times famosos. Tupi Futebol Clube, Esporte Clube Juiz de Fora e Tupinambás. O profissionalismo, ele veio muito depois. Eram jogadores contratados assim, admitido mais no time, para uma remuneração, assim, vamos dizer, descomprometida. Então os donos do time ajudavam os jogadores. Não havia, tanto é que jogador de alto nível não saía da cidade. Não tinha como, não havia contratação, nada disso. O campo que era uma beleza. Não era, o campo era na fábrica do José Vaz. A fábrica tinha um campo e atrás desse campo tinha um lago, que parece que para fazer cerveja eles precisavam de qualquer coisa. E as traves não tinham rede, as traves eram... Então quando do lado do lago que furava o gol, sempre ficava um canoeiro lá para buscar a bola e voltar ao jogo novamente. O campo era assim, era de terra, né? E a gente riscava o campo. Eu fui muitas vezes, para poder assistir o jogo, a gente ia riscar o jogo, o campo, a fazer as marcas para ver o jogo. Era interessante. E no próximo bloco, nossos convidados relembram os antigos meios de comunicação, o Rio Paraibuna e as inovações tecnológicas da cidade. Não saia daí que o Mosaico já volta.
Apoio Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.